Você já se decepcionou com alguém? Você já foi traído? Teve suas expectativas quebradas em um sentido negativo? Essa sensação de contar com algo ou com alguém e dar de cara no chão é péssima, não é? Você certamente já passou por isso antes. Pessoas acima da média possuem esse fardo. Elas projetam no mundo e nos outros as suas capacidades e as suas visões. Algumas atitudes, modos de agir, escolhas podem ser óbvias para você. Você consegue com muita facilidade inteligir ou intuir uma resposta para problemas no seu trabalho, na sua faculdade, no seu negócio, relacionamentos. Você percebe esses padrões e faz o discernimento assertivo sobre o que deve ser feito de uma maneira muito rápida, quase instantânea. Então é natural para você que as outras pessoas também consigam. Você faz média de si para com os outros. Mas quando a realidade chega, você dá de cara no chão. O óbvio parece um quebra-cabeça confuso para os que estão ao seu redor. Você põe expectativas e se frustra. Outro exemplo, você é uma pessoa leal, confiável, honesta e, por consequência, projeta também essas características nos outros à sua volta. Eu te ajudei daquela vez, sendo assim, você me ajuda na próxima. Se nós vamos dividir 5 tarefas iguais entre 5 pessoas, então cada um ficará com uma tarefa em responsabilidade. Se o acordado é que se faça A, B e C, entretanto não se faça D, então tudo exceto D deve ser feito, correto? Na sua visão, essas dinâmicas são acessíveis também para as outras mentes. São coisas tão óbvias, tão simples. Todavia, novamente, você dá de cara no chão, pois as outras pessoas são diferentes de você. Parece que elas têm algum tipo de problema muito sério na cabecinha delas e não conseguem perceber intuitivamente o que deve e o que não deve ser feito. E há de fato essa incompatibilidade entre o ideal na sua cabeça e o real nas ações dos outros e nos eventos do mundo. Toda hora você anda por essa estrada, que deveria na teoria ter sido bem pavimentada, mas a cada 5 passos, um desnível, uma raiz, um buraco te faz tropeçar. Sabe o que você precisa para parar de tropeçar? É entender que esta estrada é uma porcaria, lotada de buracos, e você tem que manter o seu olhar atento para o chão. Se pessoas, situações, protocolos, atitudes, faltas de capacidade ainda te frustram, talvez o pessimismo e a desconfiança sejam o que está faltando na pauta das suas decisões. É talvez um pouco mórbido dizer isso, mas infelizmente a maioria, e sim, a maioria das pessoas, não somente deste mundo, mas do seu círculo de amizade, família, parceiros, não merecem a sua confiança. Mas você fornece a confiança, pois é deselegante, é estranho dizer que você não confia na sua família, não confia em um amigo, no seu cônjuge. Muitos sujeitos com coração mais bondoso têm a tendência de tentar retirar o melhor do que há nas pessoas. Sempre lidar com o final bom da história. E é esse tipo de perfil otimista, flexível, despreocupado que as tragédias acontecem. E essas tragédias são evitáveis. São uma escolha. Como assim? São uma escolha? Sim, são uma escolha. O ato, por exemplo, da traição em si é proveniente da escolha do traidor.
ele escolheu trair. Mas somente isso. Para por aí. O que acontece depois, a tragédia da traição, é proveniente da escolha daquele sujeito que foi traído. Ele foi erroneamente otimista e despreocupado e não se preparou para a facada nas costas. E agora que a traição aconteceu, ele está perplexo, destruído por sua própria culpa. A traição em si está fora do controle dele, de fato, mas tudo o que acontece após a traição está em sua responsabilidade. Cada fruto, cada lágrima, cada perda, cada regresso está na conta dele. Enquanto que já o pessimista não precisa colher esses frutos após a traição. Se você já está contando com o buraco na rua, você andará com mais atenção. E, portanto, quando você passa por aquele buraco, você não torce o pé e se esborracha no chão. Você não se assusta com aquilo. Você, no máximo, se desequilibra brevemente ali, mas continua andando. Esta é uma vantagem que você, que é otimista, não tem. Você está sempre à mercê da boa vontade do traidor. E para piorar a situação, você não somente está fadado a se decepcionar com um traidor, mas também com outro tipo. Existem dois perfis de pessoas que causam esse tipo de tragédia. Nem todos os que te decepcionarem o farão necessariamente por malícia, pois existem também, além dos traidores, os incompetentes, pessoas que causam a tragédia sem intenção. E são estas que o sujeito otimista tem mais dificuldade de lidar, pois ele tem dó, ele tem pena do incompetente, aquele sujeito inábil, burro, limitado, lento, confuso, um verdadeiro jumento incapaz. Aquele jumento incapaz que você mantém sendo seu amigo. Pois é mórbido demais terminar uma amizade por um pessimismo tão bad vibes assim. Mesmo que talvez esta tolerância e este otimismo possam significar no futuro este amigo te prejudicando por não te entender. Aquele parceiro de negócios incapaz que você mantém contigo, mesmo sabendo que esta tolerância com esse parceiro causará a falência da empresa. Ele diz que vai ser mais disciplinado, mais cuidadoso, pontual, menos preguiçoso, mas você sabe que isso não vai acontecer. Você sabe que são promessas vazias, mas, por pena, por falta de culhões, você se recusa a aceitar que aquela bomba eventualmente irá explodir no futuro. Aquela namorada com pensamentos fundamentalmente dissidentes dos seus, que você mantém, pois tem medo de ficar sozinho, receio de magoá-la, mentindo para si mesmo, dizendo: não, eu posso mudá-la, ela pode melhorar. Mesmo você sabendo que você não tem capacidade para fazer isso, e que ela também não tem capacidade para mudar. Por limitação mesmo. Você mantém este relacionamento mesmo sabendo que no futuro essas discordâncias trarão problema na criação dos filhos, nas finanças, nas escolhas de modo geral. Em todas essas situações, assim como no caso da traição, a tragédia é evitável. Sendo assim, quando ela acontece, ela é culpa sua. Quando você tem receio de ser pessimista e, entre aspas, paranoico, e escolhe tratar os incompetentes com otimismo, toda tragédia proveniente da incompetência deles estarão na sua conta. Confiança é algo valioso demais para que você forneça para alguém sem que tenha certeza indubitável de que aquele alguém a merece. Se você pensa na lealdade
ou capacidade de alguém e você ainda tem dúvidas se deveria ou não depositar a sua confiança ali, essa dúvida já é a sua resposta. Trabalhe, planeje, se prepare mentalmente como se todos fossem te decepcionar, ou por traição ou por incompetência. Aqueles pouquíssimos que passarem por esse filtro de dúvida honesta, estes são aqueles em que você realmente pode confiar. Seu verdadeiro clã, a sua verdadeira família. O pessimista, o desconfiado, não lida com essas tragédias. Ele não lida com a decepção, pois assim que ele percebe esses problemas, ele já tem aquela peça de xadrez como derrubada nos planos dele. Sendo assim, ele planeja as suas jogadas contando com a derrubada daquela peça. E adivinha o que acontece quando, alguns turnos depois, aquela peça é derrubada? Não há tragédia, não há decepção, pois ele estava contando com aquilo. Ah, mas e se o pessimista estiver errado? E se a peça não for derrubada? E se o pessimista subestimar os seus aliados e parceiros? É aí que está a mágica. Quando o pessimista está errado, é aí que ele ganha. O pessimista não tem surpresas ruins. Se ele estiver certo sobre a incompetência e a traição, nada acontece. Ele não necessariamente ganha, mas ao menos também não perde como otimista. Agora, se ele estiver errado, ele tem uma surpresa boníssima. Toda surpresa do otimista é ruim. Ele vive sim anestesiado e talvez não tão tenso quanto o pessimista, mas pelo menos o pessimista vence no fim. Essa tendência que temos de nos decepcionarmos com constância por conta do otimismo é fruto da intoxicação globalizada desse mundo moderno. Na antiguidade, se você pensar em períodos bem primordiais, na Idade da Pedra, do Cobre, por exemplo, a desconfiança significava sobrevivência. Tudo na natureza podia te matar. O ambiente, os animais. Fazer uma aliança com o desconhecido era uma jogada muito perigosa. Essa desconfiança foi o que fez a raça humana avançar. E na adoção do pessimismo e da desconfiança, existe, assim como em quase todo assunto de aula nesse canal, a percepção desse padrão, de tentativa de retorno ao modo de pensamento primordial dos nossos ancestrais. E por que será que isso é feito aqui nessas aulas? Por que será que essa revolta contra a modernidade, seguida da tentativa de resgatar a Era do Bronze, é tão presente neste canal? Se essas posições antigas, essas filosofias, esses caminhos eram tão importantes, então por que esses pensamentos foram deixados para trás com o tempo? Porque a postura dos nossos ancestrais, o modus operandi, por conta de sua eficiência, possibilitou o avanço. O avanço. E é aí que muitos se confundem. Ora, se esse modus operandi possibilitou o avanço, então este estado avançado torna o estado anterior obsoleto. Esse estado de busca incessante anterior obsoleto, não? Até porque já alcançamos o que nós queríamos, de certa forma. Não é isso? Esse é o erro que custou a queda de inúmeros impérios ao redor do mundo. Essa ideia de que a busca por avanço, por poder, tem como fim o conforto. Isso não passa de uma deturpação das doutrinas primordiais. Essa ideia de que o objetivo da guerra é a paz. Ou seja, você guerreia para que um dia não tenha mais que guerrear. Você trabalha para que um dia não tenha mais que trabalhar. Percebe a estrutura desse pensamento? O avanço
tem como fim o seu próprio fim. O fim desejado ao se vencer é finalmente poder descansar e parar de vencer. O fim da sua luta é o próprio fim dela. Esse é o erro fundamental que nos levou aonde nós estamos hoje. Um guerreiro que luta por paz não é um verdadeiro guerreiro, pois a paz é a não guerra, é o fim da guerra. Então, como aquele que cultua a guerra poderia ter como seu objetivo final o fim dela mesma? Consegue imaginar um artista que se esforça para não fazer arte? É um absurdo, porém, é um absurdo normalizado pela modernidade. É tão lindo dizer "si vis pacem, para bellum". Essa não é uma frase de um verdadeiro guerreiro. Se queres paz, se prepare para a guerra. O objetivo final é a paz, ou seja, a não guerra. Sendo assim, a guerra fica em um segundo plano. Este prepare-se para a guerra, então, tem um tom de fardo, como se a guerra em si fosse algo a ser evitado, quando não. A guerra é a causa da vida. Se paz, então, é o fim da guerra, então também, de certa forma, a paz é o fim da vida. E é claro que haverão aqueles que, sem maturidade poética, estarão confusos agora também, achando que eu estou falando puramente de guerra literal no sentido cinético. Mas, se quer uma dica, eu estou sendo bem mais amplo do que parece. Mas enfim, para você que está confuso, eu vou respeitar a sua jornada, pois eu acredito que sim, as maiores revelações que eu posso dar com essas aulas são com aquelas coisas que eu não disse em momento algum. Mas enfim, o que acontece nesse processo de avanço do tempo é que o pensamento primordial solar de busca, conquista, movimento constante, vai sendo perdido, dissolvido, ele vai se esfriando. Sabe aquela frase? Tempos difíceis geram macacos fortes. Macacos fortes geram tempos fáceis. O tempo fácil gera o macaco fraco, que por consequência gera o tempo difícil. Fuja desse ciclo. Para fugir desse ciclo, é necessário se lembrar do que é que fez os tempos fáceis ficarem fáceis. É isso que os heróis fazem. Superam ciclos, quebram maldições. O guerreiro, por meio do esforço, tem a possibilidade de descanso, mas ele é astuto. Ele sabe que o descanso não é o fim desejado, mas uma armadilha, uma trava, uma tentativa de parar o avanço. Você acha que quando os mongóis, quando os romanos, quando os germânicos se expandiam, travavam guerras, você acha que eles estavam pensando em paz? Mas de maneira nenhuma eles estavam pensando em paz. Acha que Alexandre o Grande fez tudo o que fez, todos os dias deitando na sua cama pensando: "Ah, mal posso esperar a hora de ter paz para eu poder ficar aqui tomando chá olhando para o horizonte. Não aguento mais essa coisa de vencer, de conquistar, essa emoção da batalha, da estratégia, da conquista. Nossa, não aguento mais isso." Completamente o oposto. Conforme os impérios foram se erguendo e depois os reinados foram passando de geração em geração, essas percepções começaram pouco a pouco a se perder, a se dissolver cada vez mais. E a guerra, eventualmente, virou um meio para a paz.
Os tempos fáceis vão anestesiando os fidalgos, que vão se tornando fracos e otimistas com o tempo, sem se esquecer que foi o pessimismo dos que vieram antes que o colocaram aonde ele está. O que nos colocou onde estamos hoje como civilização foram essas posturas ancestrais. Porém, estamos nos esquecendo delas e andando rumo à ruína. Por isso, este canal resgata estes pensamentos. O que eu faço aqui não se trata de ideologia, mas uma lembrança, um sussurro do passado, um sussurro do seu passado. Isso aqui é para te lembrar das ferramentas que você se esqueceu nos últimos milênios. Muitos reis na antiguidade se tornaram reis por mérito próprio. Conquistaram a coroa por meio de batalha, desconfiança, estratégia. O caminho da espada não permite erros. Você não pode depender da sorte. Você tem que superestimar os seus inimigos e subestimar os seus aliados, para que você não tenha surpresas ruins de nenhum dos dois lados. Mas o que acontece depois do fim da guerra? Esse rei descansa e larga o seu pessimismo para trás. E isso aconteceu muitas vezes na história. Trago aqui um exemplo extremamente didático de uma figura que conquistou tudo com seu pessimismo, mas que infelizmente caiu por se esquecer daquilo que o deu a vitória. Viriato, o líder dos celtas e ibéricos lusitanos. Por volta de 218 a.C., a Península Ibérica enfrentava uma invasão massacrante por parte do Império Romano. A máquina de guerra legionária esmagava o povo lusitano sem nenhuma piedade. E a guerra muda um povo. Conforme o tempo foi passando, após as guerras púnicas, os povos da península finalmente viram no horizonte um fim para a guerra, um acordo com Roma. Vejam aqui novamente a guerra em busca de paz. Os romanos então oferecem paz em troca deles deporem as suas armas. E ao abrirem mão da desconfiança e escolherem o otimismo, os lusitanos entregam as suas armas e, adivinha o quê? São brutalmente mortos de maneira massiva logo após isso. Foi então que Viriato, naquela batalha, ainda como somente um camponês, percebe que a ruína foi proveniente do otimismo e da confiança exacerbada. Deste dia em diante, Viriato então passa a liderar com uma maestria divina as tropas lusitanas, e a paus e pedras eles dizimam legiões inteiras do Império Romano, mesmo com desvantagem numérica e sem equipamentos sofisticados. Generais caem e até morrem, em alguns casos, uns após os outros. Tudo pois Viriato adotava essa postura vigilante, desconfiada. Roma oferecia paz e ele não aceitava. Relatos históricos, inclusive, apontam que Viriato, conforme ia alcançando a paz na Península Ibérica, proveniente das suas campanhas vitoriosas, se recusava a relaxar. O próprio ainda dormia de armadura completa, mesmo na mais calma das noites. As tropas romanas foram massacradas diversas vezes. Jamais nenhum povo de raiz celta resistiu de maneira tão avassaladora à invasão e causou tantas baixas ao império quanto os lusitanos. E Viriato é um exemplo interessante, tanto como inspiração, quanto como lição do que não deve ser feito. Pois, embora ele seja um dos exemplos mais claros do pessimismo e da desconfiança, significando sobrevivência e vitória, ele também abriga um contra-exemplo fundamental para que nos lembremos de que não devemos cair no conto de fadas do Si vis pacem para bellum.
pois após décadas de vitórias humilhantes, Viriato decide adotar uma postura não mais pessimista, mas otimista. Não busca mais a guerra por vingança ou por conquista, mas por paz. Cansado, ele foi vencido pelo tempo. Os sussurros traiçoeiros adentraram pelos seus ouvidos. Roma percebeu que a única maneira de vencer os celtíberos seria enviando quantidades irreais de legionários para a península, fazendo assim com que houvesse um desfalque, um desastre logístico que prejudicaria a expansão romana em outros territórios, sendo forçados assim, pelas condições, a propor novamente um tratado de paz, que Viriato infelizmente aceitaria. Porém, maquiavelicamente, o general Servilius era, adivinha o quê? Um traidor. E o que acontece quando um otimista faz negócios com um traidor? 3 amigos de Viriato vão negociar paz com o general. São subornados e aceitam voltar para sorrateiramente assassinar Viriato enquanto ele dormia, mudando assim para sempre o rumo de toda a história da Península Ibérica. Tudo isso por Viriato não ter pessimismo e desconfiança o suficiente. Ele foi otimista quanto à boa vontade de Servilius. Foi otimista quanto à lealdade e à capacidade da resistência mental dos seus aliados. E foi otimista também em relação ao contra-ataque romano que dizimou a Península Ibérica após a sua morte. Se ele tivesse superestimado Servilius, desconfiado de sua boa vontade, e se tivesse também subestimado a lealdade dos seus aliados, nada disso teria acontecido. E esta situação aconteceu inúmeras vezes na história da humanidade. Talvez, inclusive, até com algum ancestral seu que está me ouvindo agora. E este erro ainda mora em você, talvez. Entretanto, você pode se lamentar pelo passado ou aprender com ele. Com estes exemplos, fica claro que sim, todo cuidado é pouco. Você também não precisa ser paranoico com tudo e todos. A paranoia não é sobre a desconfiança em si. Ser um sujeito cauteloso, desconfiado, pessimista não é necessariamente paranoia. A paranoia é sobre quando a desconfiança começa a invadir e ditar as suas ações de maneira compulsiva. Não confie em ninguém, mas também não se deixe atordoar por isso. Não deixe de viver somente pois você não pode confiar nas pessoas. Apenas esteja preparado para que quando a tempestade vier, você não seja levado junto com ela. Como dizem no meio militar, quando o treinamento é duro, é difícil, desproporcional, o combate fica fácil. Treine como um jardineiro entre guerreiros e lute como um guerreiro entre jardineiros. Este é o fim de mais uma aula. Se você se identificou ou aprendeu algo que considere valioso aqui, lembre-se de enviar esse conteúdo para alguém que merece escutar isso. Não qualquer imbecil, para que este ambiente não seja infestado pelas moscas. E lembre-se sempre, embora algumas aulas como essa tenham um teor um pouco mais pesado, não se deixe abalar por isso. Como dito na aula anterior, é tudo sobre como você enxerga. Veja só, você pode enxergar pelo lado de que agora eu não posso confiar em ninguém. Todos vão me trair. Todos vão ser incompetentes e eu terei que resolver tudo sozinho agora. Ou talvez você pode enxergar por um outro lado, ironicamente mais otimista, mas no bom sentido. Olha só, agora, quando a tempestade vier, ao contrário dos otimistas anestesiados, eu surfarei nestas ondas durante a tempestade. E após toda a desgraça, eu
estarei lá, pleno, florescendo em meio às ruínas.